Conheça a verdade matemática sobre financiar um imóvel de R$ 250 mil em 2026. Você já se pegou olhando anúncios de imóveis, rolando a tela do celular, vendo apartamentos simples custando em média R$ 250 mil e pensando, em que momento isso virou algo normal? A cozinha é pequena, o acabamento é básico, o prédio não tem nada demais. E mesmo assim, o valor parece distante da sua realidade. Isso sem falar no condomínio, prédios que não oferecem nenhum lazer e cobram caro na taxa de condomínio. A sensação é sempre a mesma. Será que eu perdi alguma oportunidade lá atrás? Ou o mercado imobiliário enlouqueceu de vez? Se você já sentiu isso, fique tranquilo. O problema não é você, é a matemática. E ela anda especialmente cruel nos últimos anos. Neste vídeo, nós vamos fazer algo que muita gente evita fazer: colocar os números na mesa e responder com honestidade quem realmente pode comprar uma casa ou apartamento de R$ 250 mil em 2026, sem transformar a própria vida em um simulador de estresse financeiro. Não estamos falando de quem o banco aprova no papel, mas de quem consegue pagar, dormir à noite e ainda viver com dignidade. Precisamos começar pelo básico: a renda do brasileiro. Hoje, a renda média mensal no Brasil gira em torno de R$ 2.500 a R$ 3.000 por pessoa. Em muitas famílias, mesmo somando 2 salários, a renda mensal ainda fica apertada quando colocamos na conta aluguel, mercado, transporte, energia, água, gás e todas as despesas do dia a dia. E é justamente aqui que nasce o conflito entre o sonho da casa própria e a realidade financeira. Quando falamos em financiar um imóvel no Brasil, estamos falando, na maioria dos casos, de financiamentos longos, de 20 a 30 anos, com juros que atualmente giram acima de 10% ao ano, mesmo em bancos públicos. Isso significa que o valor final pago por um imóvel pode facilmente dobrar ao longo do tempo. E embora existam programas habitacionais e possibilidade de uso do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, os números continuam exigindo atenção e planejamento. Agora, para esse vídeo ficar mais didático, vamos separar essa análise por faixas de renda, porque a realidade muda bastante dependendo de quanto uma família ganha por mês. Começando pelas famílias com renda de até R$ 4.000, essa é a realidade de milhões de brasileiros. Nesse nível de renda, grande parte do dinheiro já vai embora antes mesmo do fim do mês. Aluguel, mercado, contas básicas e transporte consomem quase tudo. Para essas famílias, a compra de um imóvel de R$ 250 mil só se torna possível com forte apoio de programas habitacionais, subsídios e muitas vezes ajuda familiar. Mesmo assim, o risco é alto. Qualquer imprevisto, uma doença, perda de renda ou aumento de despesas pode desorganizar completamente o orçamento. A estratégia aqui precisa ser cautelosa. Foco em estabilidade, renda extra, uso consciente do FGTS e, principalmente, não assumir parcelas que comprometam mais de 30% da renda mensal. Quando avançamos para famílias com renda entre R$ 4 e R$ 8.000, entramos na chamada classe média brasileira. Aqui, o sonho da casa própria parece mais próximo, mas ainda exige cuidado. Essa faixa costuma ter um pouco mais de margem no orçamento, mas também enfrenta custos maiores com transporte, educação e saúde. Para essas famílias, comprar um imóvel de R$ 250 mil pode ser viável, desde que haja planejamento. Uma entrada maior faz toda a diferença, reduzindo juros e parcelas. Avaliar imóveis menores em bairros mais afastados ou cidades vizinhas pode ser uma estratégia inteligente. E, novamente, a renda extra aparece como um fator decisivo para acelerar a entrada e reduzir o peso do financiamento ao longo do tempo. Já as famílias com renda acima de R$ 8.000 entram em um cenário mais confortável. Não porque o imóvel seja barato, mas porque o financiamento passa a ocupar uma fatia menor do orçamento mensal. Isso permite lidar melhor com imprevistos, manter uma reserva de emergência e até antecipar parcelas para reduzir juros. Porém, mesmo nesse grupo, o erro mais comum é assumir um financiamento no limite do que o banco aprova, e não do que a vida real permite. Lembre-se que o planejamento deve continuar sendo o ponto principal, independentemente da sua renda. E aqui é importante deixar algo muito claro: o custo de um imóvel não é só a parcela do financiamento. Existem despesas que quase ninguém coloca na conta no início.
IPTU, condomínio, manutenção, pequenos reparos, contas maiores de energia e água, além de eventuais emergências. Tudo isso faz parte da realidade de quem deixa de ser inquilino e vira proprietário. Ignorar esses custos é um dos maiores erros financeiros que alguém pode cometer. Quando juntamos todos esses fatores, a conclusão começa a ficar evidente. Em 2026, quem realmente terá mais chances de comprar um imóvel de R$250 mil sem sofrimento financeiro são as famílias com renda acima de R$8 mil, ou aquelas que, mesmo ganhando menos, conseguem se organizar, gerar renda extra e planejar com antecedência. Para a maioria das famílias brasileiras, o sonho da casa própria não é impossível, mas ele precisa ser tratado como um projeto de médio a longo prazo, não como uma decisão emocional impulsionada por pressão social. E talvez essa seja a parte mais importante de todo esse vídeo. Comprar um imóvel não pode ser um fardo. Não existe prêmio por assumir uma dívida que te tira o sono, te impede de investir, te impede de viver e transforma qualquer imprevisto em crise. A verdadeira conquista não é apenas ter um imóvel no seu nome, mas ter tranquilidade financeira, margem no orçamento e liberdade para fazer escolhas. E aqui consideramos um imóvel de R$250 mil, mas sabemos que em grandes cidades e capitais, com esse valor fica difícil comprar alguma coisa bem localizada. Esse valor precisa ser muitas vezes a entrada, para aí sim poder começar a pensar em algo interessante. Ou seja, onde você vive pode tornar todo o seu planejamento ainda mais complexo. Mas entenda que se você ainda não consegue comprar agora, isso não é fracasso. Pode ser, na verdade, uma decisão extremamente inteligente. Alugar, economizar, investir, aumentar a renda e esperar o momento certo pode te colocar em uma posição muito melhor no futuro. O erro não está em adiar o sonho, mas em ignorar os números. E agora eu quero saber de você. Você já tem um imóvel próprio ou ainda está planejando essa conquista? Se já comprou, conta aqui nos comentários qual foi a estratégia que funcionou para você. Se ainda não, me diz qual é o maior desafio hoje: renda, entrada, juros ou insegurança. Esse espaço é para troca real, sem romantizar dificuldades e sem vender ilusões. Se esse conteúdo te ajudou a enxergar a realidade com mais clareza, compartilha com alguém que também sonha com a